Vocês acreditam que alguém é capaz de humilhar a própria filha no dia da formatura dela? Pois é, meu pai fez isso comigo. Na frente de 200 pessoas, ele disse que eu nunca herdaria nossa empresa de 300 milhões, mesmo sendo formada em administração. Que lugar de mulher era em casa, cuidando da família? Eu saí daquela festa destruída, mas com uma promessa na cabeça. Um dia ele ia se arrepender. E, gente, 9 anos depois, no almoço de Páscoa, quando ele anunciou orgulhoso que tinha vendido a TechSul para uma tal de Ana Cardoso, eu simplesmente falei: Ana Cardoso sou eu, pai. A cara dele não tem preço. Mas calma, porque essa história tem muito mais reviravoltas do que vocês imaginam. Deixa eu contar tudo desde o começo, porque vocês não vão acreditar no que eu fiz para chegar até esse momento. Meu nome é Fernanda Oliveira, tenho 31 anos, e até os 22 eu realmente acreditava que seria a herdeira natural da nossa empresa familiar. A TechSul Sistemas foi fundada pelo meu avô Antônio em 1985. Começou como uma pequena assistência técnica, e hoje é uma das maiores empresas de software do sul do país. Quando meu pai Roberto assumiu, a empresa já valia alguns milhões, mas foi ele quem expandiu para os 300 milhões que vale hoje. Nossa família sempre foi, digamos, tradicional. Meu pai é daqueles homens que acreditam que mulher nasceu para casar, ter filhos e cuidar da casa. Minha mãe Helena é o exemplo perfeito disso. Ela era engenheira, mas largou tudo quando se casou para ser a esposa perfeita. Nunca questionava nada que meu pai dizia, sempre concordava com a cabeça e sorria nos eventos sociais. E tem meu irmão Diego, 3 anos mais novo que eu. Gente, esse menino nunca demonstrou interesse nenhum pela empresa. Enquanto eu passava os fins de semana no escritório com o vovô Antônio, aprendendo sobre sistemas e gestão, o Diego estava jogando videogame ou saindo com os amigos. Mas sabe o que é engraçado? Desde pequeno, todo mundo já falava que ele seria o futuro dono da TechSul. Porque ele era homem, né? Eu cresci ouvindo isso e pensando: tudo bem, quando eu provar meu valor, as coisas vão mudar. Que inocente eu era. Porque o que eu não sabia é que meu pai já tinha decidido há muito tempo que, independente do que eu fizesse, eu nunca seria boa o suficiente. E o pior de tudo é que quem mais me incentivava era justamente quem eu ia perder logo em seguida. Vocês sabem qual era o meu lugar favorito no mundo inteiro? O escritório do meu avô Antônio na TechSul. Desde os 8 anos de idade, eu passava todos os sábados lá com ele. Enquanto outras crianças estavam assistindo desenho, eu estava aprendendo como funciona um sistema de gestão, como se faz um orçamento, como conquistar um cliente. O vovô me explicava tudo com uma paciência infinita. Fernandinha, ele sempre dizia, você tem o dom para os negócios. Um dia essa empresa vai ser sua. E eu acreditava piamente nisso. Ele me ensinou que liderança não tem gênero, que competência é o que importa. Aos 12 anos, eu já sabia ler um balanço financeiro melhor que muito adulto por aí. Aos 15, eu tinha ideias de melhorias que impressionavam até os funcionários mais antigos. O vovô Antônio era diferente do meu pai. Ele via potencial onde os outros viam apenas uma menina curiosa. Seu pai ainda vai entender. Ele me tranquilizava quando eu reclamava que o Diego recebia mais atenção nos assuntos da empresa. Quando você crescer e mostrar do que é capaz, ele vai reconhecer. Mas aí veio dezembro de 2011. Eu tinha acabado de fazer 16 anos quando o vovô teve um infarto fulminante. Foi tão rápido que nem deu tempo de se despedir direito. No velório, eu estava destroçada, mas ainda tinha uma esperança. Certamente ele tinha deixado algo por escrito sobre mim assumir a empresa no futuro, né? Que ilusão! O testamento só falava de ações para meu pai e uma pequena herança para mim e Diego. Nenhuma palavra sobre sucessão, nenhuma garantia. E foi aí que eu percebi que meu pai nunca tinha levado a sério as conversas que ele tinha com o vovô sobre mim. Para ele, aquilo era só um velho mimando a netinha. Mas eu não desisti. Pensei, vou provar para ele que o vovô estava certo. Se ao menos eu soubesse o que me esperava... Gente, eu me formei em administração pela UFRGS em dezembro de 2015. Foram 4 anos de muito estudo, estágios, notas excelentes. Eu estava no top 5 da turma. E sabe o que mais? Durante a faculdade, eu sempre mandava para o meu pai projetos e ideias para modernizar a TechSul. Sistemas de gestão mais eficientes, parcerias estratégicas, expansão para outros estados. Ele sempre dizia, muito interessante, filha, vamos conversar depois da sua formatura. Então chegou o dia, 18 de dezembro de 2015. Eu estava radiante de beca, com minha família na plateia.
Meu pai até fez questão de organizar uma festa de formatura no salão do Country Club. 200 convidados. Tudo do bom e do melhor. Eu pensava, finalmente ele vai me reconhecer. Finalmente vou ter meu lugar na empresa. A festa estava linda. Todo mundo me parabenizando. Aí meu pai pediu para fazer um brindis. Ele pegou o microfone e começou. Estou muito orgulhoso da minha filha Fernanda. Ela sempre foi uma menina inteligente e dedicada. Até aí tudo bem, né? Meu coração estava acelerado de expectativa. Mas aí veio a bomba. E é exatamente por isso que eu sei que ela vai ser uma excelente esposa e mãe. Porque lugar de mulher é cuidando da família, construindo um lar sólido. Os negócios ficam para os homens. Gente, eu senti o chão desabar. Mas ele não parou por aí. Por isso, quero aproveitar para anunciar que meu filho Diego será oficialmente o vice-presidente da TechSul a partir de janeiro. Ele vai aprender comigo para um dia assumir tudo. O Diego nem tinha terminado o ensino médio direito. Estava no 3º ano repetindo matemática. Eu fiquei paralisada. 200 pessoas me olhando com pena. Algumas sussurrando. Minha mãe abaixou a cabeça. E meu pai ainda completou, olhando diretamente para mim. Fernanda, você estudou muito, e isso é lindo. Mas agora é hora de focar no que realmente importa para uma mulher. Naquela noite, eu chorei até não ter mais lágrimas. Mas no fundo da minha dor, nasceu algo que mudaria tudo. Vocês já sentiram aquela raiva que queima por dentro? Que te faz tremer de indignação? Foi exatamente isso que eu senti naquela noite. Eu fiquei 3 dias trancada no meu quarto, sem falar com ninguém. Minha mãe tentava me consolar. Filha, seu pai só quer o melhor para você. Casa, constitui família. Gente, eu quase explodi. Como assim o melhor para mim era desistir dos meus sonhos? Foi aí que eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. No dia 23 de dezembro, eu juntei minhas coisas, peguei os 30 mil reais que tinha guardado de estágios e mesadas e anunciei. Pai, se você acha que eu não sirvo para os negócios, eu vou provar o contrário. Mas não aqui. A cara dele foi de total desprezo. Vai fazer o quê, Fernanda? Brincar de empresária? Você vai voltar em 6 meses pedindo ajuda. Escolhi Florianópolis porque era longe o suficiente da família, mas perto o suficiente do mercado que eu conhecia. E principalmente porque lá estava nascendo o Vale do Silício brasileiro. Um monte de startups de tecnologia surgindo. Era o lugar perfeito para começar do zero. Mas eu precisava de uma identidade nova. Não podia usar o sobrenome Oliveira porque qualquer pesquisa no Google ligaria a TechSul. Então eu me tornei Ana Cardoso. Simples, comum, invisível. Aluguei um kitnet de 25 metros quadrados no centro. Comprei um notebook usado e registrei a Inovação Digital, uma empresa de consultoria em sistemas. Os primeiros meses foram os mais difíceis da minha vida. Eu comia miojo todo dia, trabalhava 18 horas por dia, dormia 4 horas quando muito. Mas sabe o que me movia? A lembrança daquela humilhação. Cada não que eu recebia, cada porta que se fechava, eu pensava, um dia meu pai vai se arrepender. E o mais engraçado? Minha família achava que eu tinha desistido e estava vivendo às custas de algum namorado rico, em Floripa. Se eles soubessem o que eu estava planejando, vocês acham que eu saí de casa só com raiva? Não, gente. Eu saí com um plano. Durante todos aqueles anos observando a TechSul, eu tinha mapeado cada cliente, cada contrato, cada ponto fraco da empresa. E, principalmente, eu sabia exatamente onde meu pai estava falhando. A primeira coisa que eu fiz foi criar uma lista dos clientes que reclamavam do atendimento da TechSul. Sabe como eu sabia? Porque eu cresci ouvindo meu pai falar mal desses clientes chatos no jantar. Fulano só reclama. Cicrano é impossível de agradar. Para ele, o problema eram os clientes. Para mim, eram oportunidades de ouro. Meu primeiro alvo foi a rede de farmácias Saúde Total. Eles tinham um contrato de 2 milhões de reais anuais com a TechSul, mas viviam insatisfeitos com o sistema de gestão de estoque. Eu passei 2 meses estudando o problema deles, criei uma solução personalizada e apresentei como Ana Cardoso, da Inovação Digital. Resultado? Eles cancelaram com a TechSul e fecharam comigo. Depois foi a vez do Grupo Alimentar Bom Sabor, 5 supermercados em SC. Mesmo esquema, identifiquei a dor, criei a solução, roubei o cliente. Mais 1,5 milhão anual que saía do bolso do meu pai e entrava no meu. O mais genial é que eu sempre oferecia exatamente o que a TechSul não conseguia entregar. Atendimento 24 horas, eu dormia com o celular do lado. Customização total, eu programava madrugadas inteiras. Preço competitivo, eu tinha uma estrutura enxuta, podia cobrar 30% menos.
Em 2 anos, a inovação digital já tinha 15 funcionários e faturava 8 milhões anuais. Em 4 anos, eram 50 funcionários e 35 milhões. Eu estava literalmente comendo a TechSoup por baixo, cliente por cliente, contrato por contrato. E o melhor de tudo, meu pai não fazia ideia de quem era Ana Cardoso. Para ele, era só mais uma concorrente desleal, que estava roubando os clientes dele. Se ele soubesse que era a filha que ele humilhou... Mas calma, porque o melhor ainda estava por vir. Eu tinha um plano muito maior em mente. Por volta de 2019, começaram a chegar notícias interessantes através da minha mãe. Ela me ligava de vez em quando. Sempre escondido do meu pai, claro. E sem querer acabava me contando tudo o que eu precisava saber. Ai, filha, seu pai anda muito estressado com a empresa. Perdeu alguns clientes grandes. Eu fingia preocupação, mas por dentro estava comemorando. A TechSoup estava sangrando. E não era só por causa dos clientes que eu estava roubando. O Diego, que agora era oficialmente o vice-presidente, estava sendo um desastre completo. Minha mãe me contava que ele gastava mais tempo em festas e viagens do que no escritório. Seu irmão comprou uma BMW nova e está sempre em baladas caras. Enquanto isso, a empresa precisava de investimento em tecnologia, em inovação. O pior é que meu pai estava cego pelo machismo dele. Ele preferia manter o Diego incompetente no comando a admitir que tinha errado comigo. Resultado? A TechSoup estava perdendo mercado para empresas mais ágeis e modernas. Empresas como a minha. Em 2020, com a pandemia, a situação ficou crítica. Muitas empresas precisaram digitalizar tudo rapidamente. E quem estava preparado? A inovação digital. Quem não estava? A TechSoup, que ainda usava sistemas dos anos 2000. Nesse período, eu cresci 300% enquanto eles encolheram 40%. Foi aí que comecei a receber informações mais detalhadas. Minha mãe, sem saber que estava me ajudando, me contava sobre reuniões tensas, discussões sobre vender parte da empresa, sobre a necessidade de capital. Seu pai está considerando aceitar investidores externos, ela dizia preocupada. Investidores externos? Que nada! Eu tinha uma ideia muito melhor. Em 2021, a inovação digital já valia oficialmente 1,2 bilhão, 4 vezes mais que a TechSoup. Eu tinha poder financeiro para fazer qualquer coisa. E foi aí que nasceu o plano mais audacioso da minha vida. Que tal se Ana Cardoso fizesse uma proposta para comprar a TechSoup? Que tal se eu comprasse a empresa que deveria ter sido minha por direito? Mas não era só sobre dinheiro. Era sobre justiça. E eu queria que meu pai soubesse exatamente quem estava comprando. Gente, vocês não imaginam o que é planejar uma vingança por 5 anos. Cada detalhe, cada movimento, cada palavra que eu ia falar. Porque eu não queria só comprar a TechSoup. Eu queria que fosse um espetáculo. Queria que meu pai sentisse exatamente o que eu senti naquela formatura. Humilhação pública total. Primeiro, eu precisava ter certeza de que ele ia aceitar vender. Então comecei a apertar ainda mais. Roubei o contrato da Rede Posto Gaúcho. 12 milhões anuais que saíram direto da TechSoup. Depois foi a vez da Cooperativa Agrícola do Vale. Mais 8 milhões de reais. A cada cliente que eu conquistava, a situação deles ficava mais desesperadora. Em março de 2023, fiz a primeira jogada oficial. Mandei uma proposta formal da inovação digital oferecendo 120 milhões de reais pela TechSoup. A resposta do meu pai foi exatamente o que eu esperava. Jamais venderei minha empresa para essa Ana Cardoso. Quem ela pensa que é? Perfeito. Eu queria que ele rejeitasse para depois se arrepender. Enquanto isso, comecei a me preparar para o grande dia. Comprei um apartamento de 2 milhões de dólares em Porto Alegre, no bairro mais nobre da cidade. Comprei um BMW X6 0 km. Contratei um personal stylist. Renovei todo o guarda-roupa. Eu ia chegar na casa da minha família como a empresária de sucesso que eu me tornei. Em dezembro de 2023, aumentei a oferta para 150 milhões de reais, mas com uma condição específica. A venda deve ser anunciada em reunião familiar, preferencialmente durante as festividades de fim de ano. Meu pai achou que eu estava louca, mas a situação financeira dele estava tão crítica que ele aceitou. A data escolhida? Páscoa de 2024. Eu queria que fosse um momento de ressurreição, a ressurreição da filha que ele tentou enterrar. Passei meses ensaiando cada fala, cada reação. Eu sabia exatamente como ia ser. Ele ia anunciar a venda orgulhoso, achando que tinha feito o negócio da vida, e aí, bum! A bomba ia explodir bem na cara dele. 31 de março de 2024. O dia que eu esperei 9 anos para viver.
Vocês não imaginam como eu estava nervosa e ansiosa ao mesmo tempo. Eu acordei às 5 da manhã. Fiz minha skincare completa e escolhi um vestido Armani azul marinho. Elegante, mas que mostrava que eu tinha dinheiro. Coloquei meu Rolex novo e saí do meu apartamento direto para o BMW. A casa dos meus pais fica em um condomínio fechado em Porto Alegre. Quando eu parei na frente da casa com o X6 preto, já vi as cortinas se mexendo. Minha chegada estava causando burburinho. Respirei fundo e toquei a campainha. Quem abriu a porta foi minha mãe. A cara dela foi impagável. Fernanda, que carro é esse? Como você... Eu sorri e disse, oi mãe, posso entrar? O Diego apareceu atrás dela e ficou boquiaberto. Caralho, mana, que BMW é essa? Meu pai veio ver o que era a confusão e quando me viu, fez aquela cara de desprezo de sempre. Fernanda, que surpresa. Inesperada. Durante o almoço, eu fui soltando informações estratégicas. Falei sobre meus investimentos, sobre como os negócios estavam indo bem, sobre minha empresa de consultoria. Meu pai fazia piadinhas. Ah, então você virou empresária mesmo? Que bom, filha. Sempre com aquele tom condescendente, como se eu estivesse brincando de casinha. Depois da sobremesa, meu pai bateu no copo e pediu atenção. Família, eu tenho um anúncio importante a fazer. Meu coração disparou. Era a hora. Depois de muito pensar, decidi vender a TechSul. Recebi uma proposta irrecusável de 150 milhões de dólares. O Diego quase engasgou. Como assim, pai? Você não pode vender. A empresa é nossa. Meu pai foi cruel. Nossa? Você mal aparece lá, Diego. E Fernanda? Bem, ela escolheu outro caminho. Ele me olhou com desdém. Pelo menos agora vocês vão ter uma boa herança em dinheiro. Aí eu perguntei, fingindo curiosidade. E quem é o comprador, pai? Ele sorriu orgulhoso. Uma empresária muito competente chamada Ana Cardoso, da inovação digital. Uma mulher de negócios de verdade. Pronto, era minha deixa. Eu me levantei calmamente e disse: Ana Cardoso sou eu, pai. Gente, o silêncio que se fez naquela mesa foi ensurdecedor. Meu pai ficou com a cara de quem levou um soco no estômago. Ele piscou várias vezes, como se não conseguisse processar o que eu tinha acabado de falar. Como assim? Ana Cardoso é você? A voz dele saiu meio rouca, meio quebrada. Eu abri minha bolsa e tirei uma pasta com todos os documentos. Inovação digital. CNPJ 25.847.392.001.73. Fundada em janeiro de 2016 por Ana Cardoso. Que sou eu, Fernanda Oliveira. Coloquei os papéis na mesa. Faturamento de 1,2 bilhão de reais no último ano, 300 funcionários, escritórios em 5 estados. O Diego explodiu. Isso é impossível. Você não pode ter uma empresa desse tamanho. Você saiu daqui sem nada. Eu olhei para ele com aquele sorriso que eu tinha ensaiado. Ah, Diego, você sempre foi péssimo em matemática mesmo. 9 anos, meu querido. 9 anos trabalhando 18 horas por dia enquanto você gastava o dinheiro do papai em festinhas. Meu pai estava pálido, mas tentou reagir. Você roubou nossos clientes? Isso é concorrência desleal. Eu ri na cara dele. Concorrência desleal? Pai, eu ofereci um serviço melhor, mais barato e mais eficiente. Isso se chama competência. Uma palavra que você deveria ensinar para o seu herdeiro aqui. Aí eu puxei outro documento. Ah, e tem mais uma coisa interessante. Sabe esses 50 milhões que sumiram da conta da TechSul nos últimos 3 anos? Eu tenho aqui os extratos das contas pessoais do Diego. BMW, apartamento na praia, viagens para Miami. O Diego ficou branco. Como você conseguiu isso? Dinheiro compra muita informação, irmãozinho. E advogados também. Eu me levantei. Então é isso, pai. Você disse que eu nunca seria boa o suficiente para os negócios. Que lugar de mulher era em casa? Pois bem, agora eu sou sua chefe. A TechSul é minha. Meu pai tentou uma última cartada. Eu não vou assinar. Cancelo a venda. Eu sorri. Tarde demais. Contrato já assinado, dinheiro já transferido. Você pode consultar sua conta. E saí de lá sem olhar para trás. Vocês acham que eu saí daquela casa me sentindo a mulher mais poderosa do mundo? Que eu estava radiante de felicidade? A verdade é que quando cheguei no meu apartamento, eu desabei no sofá e chorei. Não de tristeza, mas de um alívio tão profundo que doía no peito. 9 anos carregando aquela dor, aquela raiva, aquela necessidade de provar meu valor, e finalmente tinha acabado. Mas sabe o que é mais louco? 3 dias depois, meu pai me ligou. Eu pensei que fosse para me xingar, para tentar reverter a situação. Mas não. Ele estava chorando. Fernanda,
Eu cometi o maior erro da minha vida. Você sempre foi mais competente que o Diego, mais dedicada, mais inteligente. Eu estava cego pelo preconceito. Foi a primeira vez na vida que ouvi meu pai admitir que estava errado. Hoje, 2 anos depois, eu dirijo a TechSul integrada à inovação digital. A empresa vale 2,8 bilhões e é líder no mercado sul-americano. O Diego? Ele está fazendo terapia e cursando administração de verdade. Pela primeira vez na vida, ele está levando algo a sério. Minha mãe voltou a trabalhar como engenheira aos 58 anos, realizando um sonho que ela tinha abandonado há 30 anos. E meu pai? Ele trabalha como consultor na empresa que um dia foi dele. Não por humilhação, mas porque eu ofereci e ele aceitou. Estamos reconstruindo nossa relação aos poucos. Ele me chama de presidente na frente dos funcionários e de filha quando estamos sozinhos. A vingança que eu planejei por 9 anos durou exatos 5 minutos. Mas a construção da mulher que eu me tornei, essa vai durar para sempre. Eu aprendi que o sucesso não é sobre provar que os outros estão errados. É sobre provar para si mesma que você é capaz de qualquer coisa. Para todas as mulheres que estão me ouvindo, não esperem o reconhecimento de ninguém. Não implorem por um lugar à mesa. Construam sua própria mesa. E quando alguém disser que vocês não são capazes, lembrem-se da Ana Cardoso que vive dentro de cada uma de vocês. Porque no final das contas, a melhor vingança não é a humilhação, é o sucesso.